E aí, influenciador do reino, estamos aqui com mais um episódio da nossa série Assim na Terra como no Céu. O nosso texto base é muito conhecido e está lá em Mateus 5. Eu vou ler do 1 ao 3, mas é conhecido pelo Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, onde Jesus deixou muitos ensinamentos, porém que são poucos compreendidos. Nós já fizemos uma série a respeito desse sermão, porém aqui nós queremos trazer para vocês entenderem esse contexto aplicado no evangelismo um a um, evangelismo com a família, com os amigos, com aquelas pessoas próximas. Vocês possam usufruir e utilizar esse sermão que nós vamos estar desenvolvendo aqui para praticar o evangelismo um a um. Esse sermão ele é muito importante, porque Jesus, quando ele sobe ao monte e ele reúne aquela multidão, ele fala aos corações. Então, cada palavra que ele usou, cada vírgula que ele usou ali, ele sabia o porquê e como, porque ele estava tocando o coração. Então, que nós possamos ouvir isso e ler o Sermão da Montanha em primeira pessoa. Então, nós lemos e deixamos ele nos ler também, para que possamos aplicar. Não lembra do outro, tá? Foque em você nesse exato momento. Então, Mateus 5:1 diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus ele inicia falando aqui de felicidade. Bem-aventurados significa mais do que felizes. E o cristianismo e a religião que nós hoje professamos, ela é de felicidade. E nós, como homens, como seres humanos, nós somos obcecados por felicidade e prazeres. Porém, eu lhe pergunto, onde está a sua felicidade? E aonde está os seus prazeres? Jesus ele diz que nós buscamos isso em lugares errados, em pessoas erradas, em motivos errados. E esses prazeres e felicidades que nós buscamos, elas são momentâneas para as nossas vidas. E elas não nos satisfazem verdadeiramente. Então Jesus, ele ensina que a verdadeira felicidade vem de uma fonte diferente. Vocês conhecem qual é essa fonte, né? Essa fonte é Jesus, essa fonte é Deus, essa fonte é o Espírito Santo. É uma fonte que quando a gente beber, a gente não mais terá sede, porque ela vai nos saciar. É uma fonte que não se esgota, é uma fonte que não se acaba. Então ele nos convida a olhar para dentro de nós, nesses versículos, para nossa condição espiritual e reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E reconhecer e ser humilde que essa dependência que nós temos é dele. Esse espaço, esse vazio dentro do nosso coração que nós queremos preencher com muitas e muitas coisas, não tem outra peça que se encaixe que se não for o Espírito Santo. Tem que ser dele, é ele. Então nós conseguiremos encontrar a verdadeira felicidade e plenitude quando formos buscar nele. Olha só que interessante, o rei Salomão ele buscou felicidade, ele buscou prazeres, ele buscou ser próspero financeiramente, ele buscou ser respeitado politicamente, e no final ele diz que tudo é vaidade, porque ele buscou em coisas erradas. No início do seu propósito, ele estava conectado com Deus, mas depois ele buscou os seus prazeres nas coisas onde não nos completam por inteiro para o resto da nossa vida, mas sim momentaneamente. Então é igual correr atrás do vento. É o que ele diz, né? Então Deus criou o homem para felicidade e prazeres, porém o início e o fim principal de um homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Nós não nos satisfazemos com prazeres limitados.
E isso que é lhes apresentado é limitado. Jesus, não. Então, o céu na terra, ele não pode chegar se nós estamos cheios do nosso espírito, que é o versículo que a gente leu agora ali. Pobre de espírito. Então, ser pobre do espírito é ser pobre do nosso espírito. Quando estamos cheios de nós mesmos, queremos sempre nos satisfazermos com prazeres limitados. E eu quero trazer alguns exemplos aqui. O porquê não podemos estar cheios do nosso espírito. Então a gente não pode estar cheio do nosso espírito, porque a sociedade de hoje ela está sensível e melindrosa diante de uma vida a qual não existe liberdade. Consegue entender? Porque ser livre é uma afronta aos que foram chamados à liberdade, mas decidiram permanecer prisioneiros daquilo que Jesus não pediu. Não podemos estar cheios do nosso espírito porque a nossa família é o nosso primeiro ministério e eles vão estar atentos a todos os detalhes. E quando nós falharmos, eles vão nos apontar e dizer que não somos bons testemunhos. Não podemos estar cheios de nosso espírito, porque vamos sair por aí pregando a letra. E quando nós lermos a letra, que é a palavra, nós vamos lê-la na segunda pessoa, sabe como? Lendo e lembrando de uma pessoa. Ao invés de lê-la na primeira pessoa, que é para nós. E quando nós lemos ela na primeira pessoa, a palavra nos lê novamente. E outra coisa que nós vamos fazer quando nós estamos cheios do nosso espírito é ler a palavra e tentar enfiar a goela abaixo na vida das pessoas. Isso não vai trazer, isso não convence, porque não somos nós que convencemos. Nós apresentamos o Evangelho para que o Espírito Santo convença. E nós também não podemos estar cheios do nosso espírito, porque quando encontrarmos algum novo na fé, nós não teremos paciência para saber lidar com as aflições dele. Porque nós, você, eu, que temos uma caminhada muito longa, que já passamos por muita coisa, nós, quando estamos cheios do nosso espírito, não estamos sensíveis ao Espírito Santo. Nós ficamos irritados com situações bobas de um adolescente na igreja, onde ele está vindo agora para dentro, conhecendo a Cristo agora. Então, cheios de nós, cheios do nosso espírito, nós não conseguimos lidar e auxiliar e mostrar o amor e a justiça de Cristo para essa pessoa. Mas o céu na terra chega quando estamos vazios do nosso espírito e cheios do Espírito Santo de Deus. Então, assim, cheios do Espírito Santo de Deus, seremos direcionados a palavras corretas e às pessoas corretas, onde a palavra será amor. Mas, pô, só amor? Não, confronto também. Porque a palavra, ela liberta. Então, ela confronta aquilo que está errado. E vai confrontar o coração das pessoas. Ocorrendo que uma abertura. Abertura para quem? Acabei de falar. Para o Espírito Santo de Deus. O que convence de todo o pecado. Cheios do Espírito Santo, seremos representação de Cristo aqui na Terra. E nossas famílias notarão a diferença nas nossas atitudes. Sendo assim, não precisamos nem sequer falar nada, nem abrir a Bíblia. Por quê? Porque seremos a Bíblia que eles não leem. Lembra de Pedro? Pedro, num contexto, ele era um cara muito problemático e muitas pessoas o conheceram. Aí teve uma reunião onde Pedro chegou. E claro que ele expôs todo o conhecimento dele do Evangelho, contou todos os testemunhos, mansidão, paz, sossego, alívio.
E você conhece Pedro, sabe que é totalmente ao contrário, que ele é um cara explosivão, cortou a orelha de pessoas, andava armado e tudo mais. E quando aquelas pessoas ouviram eles e disseram assim: esse era aquele Simão Pedro de antigamente? Aí as pessoas, as testemunhas disseram sim. Aí eles disseram: então verdadeiramente ele esteve com esse Cristo. Olha só que interessante. Cheios do Espírito Santo, vamos testemunhar Jesus para os nossos familiares sem precisar falar nada, sendo a Bíblia que eles não leem. Cheios do Espírito Santo, saberemos lidar com as aflições, traumas, conflitos íntimos e dos novos convertidos na fé, aquele que a gente acabou de falar ali em cima, conduzindo eles, ajudando, instruindo e amando eles. E o mais importante, auxiliando-os em oração e em jejum. O verdadeiro evangelho está em não buscar o nosso ponto de vista, mas sim o ponto de vista de Deus. Então, por que devemos ser pobres de espírito? Para que possamos representar Deus aqui na terra com responsabilidade. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, somos representantes legais dele aqui. Então, nossas atitudes representam a Deus aqui. Então, pobres de espírito, também nós não vamos envergonhar o evangelho, por qual Jesus entregou sua vida. Então, nós devemos ser pobres de espírito, para representar Deus aqui na terra. Aí vem uma pergunta: como saber se somos pobres de espírito? Eu coloquei só 2 pontos aqui, mas tem alguns outros que a gente pode desenvolver mais para frente. Quando estivermos desprovidos de qualquer sentimento de vaidade. Um exemplo disso é Jó. Cara, Jó perdeu tudo. Mesmo assim, ele estava ali firme. E no finalzinho, quando ele tinha perdido tudo e estava coçando as suas feridas com telha, sua esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele chama ela de louca. Louca! Porque ele estava desprovido de toda vaidade. Como sabemos se somos pobres de espírito? É quando ansiamos e clamamos cada vez mais por Deus. Eu preciso mais de ti. Tem um ponto aqui também que complementa isso. Quando nós sabemos que estamos pobres do espírito, a nossa resposta é rápida. Quando o Espírito Santo fala conosco, nós só falamos assim: eis-me aqui, Senhor. Não somos tardios a responder, porque estamos sensíveis. Fica até um conselho aqui. Quando for o inimigo falando e tentando desviar a gente, nunca vai ter bondade. Um exemplo: ajude essa pessoa, ela está necessitada. Por que o inimigo vai querer ajudar uma pessoa necessitada? Então isso é o Espírito Santo de Deus. E a gente fala assim: mas será que é de Deus ajudar uma pessoa? Eu acho que é da minha mente. Entendeu? O inimigo nos enganando. Mas quando dizemos: eis-me aqui, Senhor, automaticamente era o que as pessoas do Antigo Testamento falavam, porque elas sentiam, ouviam e entendiam que o Espírito Santo estava direcionando elas. Então, somos pobres de espírito quando somos rápidos à resposta de Deus. E eu pergunto: você está vivendo o vazio do seu espírito para estar apto a levar as boas novas às pessoas próximas a você? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E se você chegou até o final e não entendeu nada, tá tudo bem e tudo certo. Sabe o que você faz? Segue o nosso canal, curta isso e comenta ali o que você não entendeu, que nós teremos um prazer em responder. E no decorrer dessa série vão ter vários outros episódios que vai começar a clarear a sua mente para isso. E você que entendeu, faz o quê? Curte,
Nos siga também e compartilha com o máximo de pessoas, onde isso vai fazer sentido para a vida delas, para que elas possam compartilhar o evangelho no um a um e cumprir a missão de ganhar o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, amigos e assim por diante. Depois nós podemos falar do mundo. Seja um influenciador do reino intencional.